Meus amigos, seguindo agora com o programa, nós vamos ao ponto de vista de Hildebrando Marques. O ponto de vista de Hildebrando Marques. A Câmara Federal aprovou nesta semana um projeto que amplia o número de deputados federais de 513 para 531, ou seja, um aumento de mais 18 deputados federais. As vagas aumentam para os estados do Amazonas, do Ceará, de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. O texto vai para o Senado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar, PLP chamado, que aumenta de 15 para 531, o número de vagas naquela Casa Legislativa em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas, que perderiam representantes segundo o censo de 2022, que foi um censo atrapalhadíssimo, porque o censo que é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é realizado a cada 10 anos. Cada 10 anos se apura em todo o país o número de habitantes, problemas de agricultura, problemas de doença. E importante mesmo do censo é apurar o número de habitantes no país. O censo era para ter sido feito em 2020. Já era governo Bolsonaro, não foi feito. Deixou para ser feito em 2022 e foi censo atrapalhado, um censo atrapalhado. Muitas cidades e estados foram prejudicados com a contagem populacional. Por exemplo, Carpina, a minha cidade, tinha-se como já tivesse 100 mil habitantes. O censo feito em 2022 deu conta de que só existem 80 mil habitantes. Carpina cresceu enormemente, comercialmente e populacionalmente. Condomínios, loteamentos crescendo para todos os lados. E aí vem o censo, diz que Carpina não tem os 100 mil eleitores, ou melhor, habitantes, e com isso a Câmara de Vereadores, que tinha 17 vereadores, diminuiu o seu número de participantes para 15. E o FPM, que é feito em cima do número de habitantes, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é uma verba que vem para o Estado, vem do governo federal, e essa verba é distribuída por todos os municípios. E quem tiver o maior número de habitantes é quem recebe mais uma fatia mais, vamos dizer assim, mais corpulenta. Como diminuiu o número de habitantes em Carpina pelo censo demográfico de 2022, Carpina perdeu também verba. E o prefeito não se alvorou com relação de contestar isso. Não sei se ele contestou ou não, mas é verdade que a Carpina perdeu aí também em rendas. Pois bem, meus amigos, este texto aprovado na Câmara Federal foi enviado foi enviado para o Senado. O relator desse projeto é o deputado Damião Feliciano, do Partido União da Paraíba, para o projeto de lei complementar de número 177 da deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada no plenário da Câmara. O relator optou
por uma abordagem política em vez do cálculo diretamente proporcional previsto na Lei Complementar 78/93, revogada por esse texto que foi eleito. Disse o deputado que estava a falar de um acréscimo modesto de 3,5%, enquanto a população nos últimos 40 anos cresceu mais de 40%. Quer dizer, é lei, se aumentar o número de deputados, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa e também nas câmaras de vereadores, mas o STF havia enviado uma recomendação para que os deputados federais, por causa de uma reclamação, de uma contestação do Estado do Pará, que estava perdendo divisas e tinha 10 deputados em vez de ter 14. E aí fez essa reclamação, o STF acatou a ação do governo do Pará, que apontou a omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como está previsto na lei ou na Constituição. O STF deu prazo de até 30 de junho para o Congresso aprovar a redistribuição de vagas de acordo com o censo de 2022, sob pena de o Tribunal Superior Eleitoral realizar essa redistribuição. O Pará, o Estado do Pará, argumentou que teria direito a mais 4 deputados desde 2010. A decisão do STF prevê, a decisão foi enviada para a Câmara, recomendando que se mantivesse os 513 deputados federais com a redistribuição de 14 cadeiras, tomando como base a lei de 1993. No entanto, com o aumento de vagas constante da proposta aprovada pela Câmara, os 7 estados perderiam vagas para outros nessa redistribuição. Continuam com o mesmo número de deputados. Rio de Janeiro, com 46, perderia 4 cadeiras. A Paraíba, 12. Bahia, 39. Piauí, 10. E o Rio Grande do Sul, 31. Perderiam 2 cadeiras, cada um. Pernambuco e 25 e Alagoas não perderiam nenhuma cadeira, nem Pernambuco nem Alagoas. Mas essa seria uma redistribuição. Pernambuco e Alagoas perderiam uma cadeira cada um. Em vez de 25, Pernambuco ficaria com 24 deputados. Era uma redistribuição que foi enviada pelo STF para que a Câmara Federal, aproveitando os 513 deputados que já existem lá por bancada, por Estado, fizesse essa redistribuição. Mas não, resolveram criar mais 18 cadeiras para novos deputados. E a criação dessas novas cadeiras, meus amigos, implicará no impacto orçamentário de quase 65 milhões ao ano, segundo as informações dadas pela diretoria geral da Câmara, a ser absorvido pelas previsões orçamentárias do ano de 2027, quando começará a valer as próximas legislaturas, com essa nova quantidade. Outro impacto que deverá ser alocado é o de emendas parlamentares, que os novos representantes passarão a ter direito de indicar no âmbito do orçamento da União. Veja bem, meus amigos, essas emendas parlamentares já estão causando uma grande confusão, porque tem até umas chamadas emendas secretas, o que é um absurdo. Essas emendas secretas que os parlamentares aprovam lá, secreta quer dizer
o deputado aprova lá um valor, uma quantia, 5 milhões, 10 milhões para um Estado, não é? Mas não diz para quem é. Não aparece o nome do deputado, não aparece o nome do Estado. Gasta sem ter que comprovar os recibos, as notas fiscais com que foi gasto aquilo. É um absurdo. Isso é um jabuti que a Câmara colocou, e muitos deputados se aproveitam disso. Tem deputado de Pernambuco que mandou verba secreta sem saber quem é o deputado. Para o governo de Rondônia, 5 milhões? Para quê? Se ele é de Pernambuco. Quer dizer, uma esculhambação. Então, esses deputados também, novos, que virão a partir de 2027, terão essa participação. Além de que, os 65 milhões que vão ser acrescidos aí, de conformidade com o orçamento para 2027, distribuído com esses novos deputados, porque cada deputado vai ter direito a um apartamento. Se não quiser o apartamento, vai receber o dinheiro para pagar um hotel, um melhor quarto, o melhor apartamento de um hotel, vai ter dinheiro para pagar a verba de paletó, 13º, 14º, férias de junho, férias de dezembro, a verba dos servidores do gabinete. Ou seja, os deputados atualmente, eles ganham de salário 40 mil reais. Aí vem gasolina, vem carro, vem motorista, vem secretária, vem assessores, vem apartamentos que se ele não quiser o apartamento que a Câmara lhe dá, ele tem direito à verba equivalente àquele preço daquele apartamento, vai alugar um apartamento num hotel melhor, e ali ele faz ao bem-querer dele alugar onde ele quiser. E sabe quanto custa um deputado federal hoje? Segundo os cálculos, eu vi isso pela reportagem da CNN, 260 mil reais por mês. Um deputado federal custa aos cofres da nação, ou seja, ao bolso do contribuidor, do contribuinte brasileiro, 260 mil reais ao mês. Quer dizer, nós vamos ter mais essa despesa, paga pelos bolsos dos contribuintes. E aí, meus amigos, é onde o bicho pega. Nossos parlamentares, tanto estaduais como federais, são os mais bem remunerados do mundo. Tem apartamento para morar, lavanderia de graça, tem carro de graça lá em Brasília, tem verba para gasolina que ele gasta lá e aqui com os automóveis dele. E aí dessa vultosa quantia de 260 mil reais por mês. O Supremo mandou que fosse redistribuído as cadeiras, aumentar essas cadeiras, mas com a verba que já existe lá. Os deputados aumentaram os 18, né? Ao bel prazer deles lá, e está aí essa manobra, né? Os partidos de esquerda, naturalmente, menos o PT, mas o PSOL, não sei o que lá, tal, foram contra esta medida, porque o país está devendo muito. O país está devendo muito. Não tem condições, o presidente Lula não tem condições, nem vai ter condições de equilibrar as finanças brasileiras com o que está aí. E aí é verba para viajar. O presidente viajou há pouco para a cerimônia fúnebre do Papa Francisco, lá em Roma, com 18 pessoas. Os dois presidentes dos poderes do Senado e da Câmara, além de ministro, além de Dona Janja, vários assessores, seguranças, essa coisa, 18 pessoas para comer, para dormir em bons hotéis, o presidente em suíte presidencial, essas coisas todas, né?
Então, não tem condições desse país equilibrar as forças. O país está devendo muito e Lula está procurando tirar, não sei, aumentar impostos para não sei para quê. Ele não falou em aumentar impostos, é claro, mas procurar tirar não sei de onde para equilibrar as finanças brasileiras. Aí vem aí a Câmara Federal e colabora com esse presente de grego, aumentando em 18 deputados federais, que isso é uma bola de neve, porque vai aumentar também no Pará, por exemplo, que se acha prejudicado, o número de deputados na Assembleia Legislativa, não só o Pará, como outros estados que tiveram aumento populacional. Aumenta as câmaras de vereadores naqueles municípios que se acharem prejudicados com o censo de 2022, entendeu? Não sei como vai ser feita essa contagem, através de que amostra, através de que instituto de pesquisa, ou se será feita pelo IBGE, mas é um rolo grande e que prejudica sobremaneira o nosso país, que já anda cambaleando, enfadado de tantas coisas que são prometidas e depois não podem ser cumpridas e ficam fazendo remendos, puxando dinheiro daqui, tirando dinheiro daqui, e além disso, agentes públicos do governo federal envolvidos em falcatruas, em fraudes, como foi a do INSS agora há pouco, em que aposentados e pensionistas foram fraudados. Eles colocavam lá, descontavam o dinheiro, né, no fim do mês, para um sindicato, para a Copagel, para o Sindinap, para não sei, mais de 10 sindicatos que estavam envolvidos. E os sindicatos não recebiam isso. Tinham os sabidões que recebiam isso e ficavam no bolso. Foram o Stefanuto, o presidente do INSS, foi destituído do cargo, foi demitido. O seu braço direito também foi demitido. O presidente do Ministério da Previdência, o Carlos Lupe, também foi demitido. E está essa geringonça aí, para saber como vai receber os aposentados que tiveram dinheiro seu subtraído pelo INSS. Quem deve pagar é quem pegou esse dinheiro. Mas isso é um rolo. Até provar que fulano recebeu esse dinheiro, até provar que o Sindinap ficou com esse dinheiro. O Sindinap é um sindicato que, inclusive, o vice-diretor, o vice-presidente desse Sindinap é o Frei Beto, que é irmão, inclusive, do presidente Lula. Será que o Frei Beto vai entrar em averiguações nesses processos que virão? E aí o governo disse: nós vamos pagar aos aposentados prejudicados, mas tem que tirar de algum canto. E esse tirar de algum canto é tirar do governo, tirar do bolso do contribuinte brasileiro. Quem deve pagar é quem fraudou, quem roubou, quem praticou esse tipo de fraude. Mas é isso, estamos nesse imbróglio, aumento na Câmara que vai ser sancionado, vai ser também aprovado pelo Senado Federal e vai dar muito rolo, muita confusão. É lamentável que isso esteja acontecendo, fraude daqui, roubo dali, aumento de deputados federais na Câmara Federal, consequentemente aumentarão as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. E dinheiro para pagar esse povo todo, do seu bolso, do meu bolso, o que é uma vergonha e é de uma indignação do povo brasileiro que não tem tamanho. Esse é o nosso ponto de vista de hoje.